Bom, é a peça mais recente que eu fiz. Na verdade, é a peça mais recente que eu estou a fazer, porque eu acho que a peça só está feita, só termina, só existe quando é estreada e quando ela encontra o público. Portanto, apesar dela ter antes estreado no Festival de Materiais Diversos, a estreia da peça de facto é agora. Portanto, ela ocupa o lugar do meu presente e, portanto, nesse sentido, é, talvez seja a peça mais urgente, e talvez seja a peça mais difícil, e talvez seja a peça em relação à qual eu tenho mais desconforto, porque não a conheço completamente, porque ela ainda não encontrou o público. O espetáculo é não ser só sobre cultura, eu acho que é imenso e, portanto, há qualquer coisa no título que se calhar pode parecer um bocadinho demasiado ambicioso, mas como vem a palavra mistério antes, eu acho que me permite que esse tema tão vasto da cultura possa ser tratado com humor e, nesse sentido, seja permitido, claro, não fazer uma peça sobre tudo o que é cultura, mas sobre algumas perspectivas sobre o que pode ser a cultura, sim. Eu acho que a cultura é o Ministério e acho que o Ministério é o mistério e a peça tenta um bocadinho brincar com essa ideia. Mas eu acho que sim, que a cultura é o mistério, por um lado, porque já como conceito é difícil de definir, não é? Tudo o que é cultura. E depois há esta coisa da cultura em que nós trabalhamos, que é uma parte da cultura, não é? A produção, a criação artística. E sem dúvida é um mistério, parece mesmo para mim que crio peças de dança, um processo de trabalho, encontrar uma peça, partilhá-la com intérpretes, com colaboradores, fazer esse trabalho em conjunto é um mistério muito grande, porque é sempre, apesar de em alguns momentos nós nos sentimos mais seguros, eu acho que é sempre um grande salto no escuro, não é? Portanto, nesse sentido é um mistério, sim. Eu acho que não se vê muito deste mistério, na verdade. Acho que, uh, para já, vê-se, à partida, entende-se uma peça à nossa frente como um objeto terminado, acabado, em que tudo o que foi feito com o intuito de ser assim, não é? Nós temos como público a tendência a assumir que aquilo que nos está a ser apresentado é aquilo que foi imaginado, trabalhado para ser concretizado e apresentado. E nem sempre é assim, não é? As peças são o resultado de muitas condicionantes e, portanto, aquilo que não se vê quando se assiste a um espetáculo pode, por um lado, depender da nossa sensibilidade para aquilo que está à nossa frente e quão abertos nós também estamos a ver coisas que podem estar ligeiramente atrás das coisas que estão à nossa frente. Mas depois há outras coisas que não estão de facto lá, que têm a ver com as condições em que as peças foram feitas, imensos materiais que são experimentados e que, obviamente, nunca chegam à cena, ou pelo menos não chegam à cena de uma maneira muito clara. E depois há as intenções, os desejos de toda a gente, não só da pessoa que cria, dos teatros, dos programadores, dos vários colaboradores, dos intérpretes, às vezes das famílias e dos amigos dos intérpretes, e das famílias e dos amigos dos criadores. Há muita coisa que não se vê, por um lado ainda bem, mas por outro lado é curioso poder, parece-me, pensar nestes lugares um bocadinho na margem ou atrás deste corpo, na sombra, atrás deste corpo que pode ser o espetáculo. Em qualquer espetáculo, eu acho que o lugar do público ele está contido na obra. Não faz muito sentido, parece-me, pelo menos para mim, mesmo num período muito inicial de um trabalho, o meu desejo de fazer uma peça contém sempre o desejo de partilhar essa peça com alguém, portanto, com o público. Portanto, eu acho que o meu desejo é sempre um desejo
de fazer ressoar a peça e fazê-la ressoar, não é? Fazê-la ressoar no espaço do estúdio. Apesar dela às vezes ressoar muito bem no espaço do estúdio e parecer até que às vezes ressoa melhor nesse espaço do que com pessoas. Mas a verdade é que nós quando fazemos, pelo menos eu quando faço uma peça, parto para ela com a vontade de criar uma coisa que possa ser lida, que possa ser vista. Portanto, para mim nesta peça, como em todas, o público tem esse lugar de abrir todas as portas, umas que eu conheço e outras que eu não conheço, da peça que criei com as pessoas que a fazem. Mas claro, eu acho que há um lugar aqui, para mim o público nesta peça podia quase ser uma personagem, no sentido em que a peça fala muito... Inicialmente a peça chamava-se Mistério da Cultura e Espectro Dor. Era assim um título bastante complicado, mas que tentava também incluir de alguma maneira a ideia do espectador como uma entidade um bocadinho espectral, que talvez fosse a vítima deste crime, incluir isso na peça. Entretanto, eu deixei cair o espectro dor e deixei só o mistério da cultura, mas há qualquer coisa do espectador que é muito importante na peça, porque também ele é a testemunha. E como eu penso a peça um bocadinho como um processo, uma espécie de um thriller, com todas as distâncias, aquele que vê o que está a acontecer e o que não é suposto ser visto ganha uma importância muito grande. E, nesse sentido, o público aqui tem essa importância. Para além de que, na peça, ele está distribuído numa espécie de arena, em U, à volta da cena. Portanto, para a maior parte, para todas as pessoas que estão a ver a cena, de alguma maneira, as outras que veem o espetáculo de outra perspectiva fazem parte dela. Portanto, de alguma maneira, as pessoas estão incluídas, apesar de não estarem dentro da cena, estando na periferia do espaço cênico, elas são uma espécie sempre de moldura para as outras, umas para as outras. A equipa de intérpretes, são 7 intérpretes, a Madeleine Fournier, o Johan Knowles, que são 2 franceses, a Teresa Silva, o Francisco Rolo, o Nuno Pinheiro e o Marco da Silva Ferreira. A Teresa, o Johan e a Madeleine, eu já tinha trabalhado com eles numa peça que fiz em 2017 e que se chamava Ressaca. São pessoas com quem eu tenho trabalhado noutros contextos, como intérprete das mesmas peças. Portanto, conheço-os há muito tempo e já tinha trabalhado com eles. O Marco, o Francisco e o Nuno são pessoas que eu fui encontrando nos últimos 2, 3 anos. Também trabalhei com eles como colega, como intérprete, em peças de outras pessoas. E eu tinha vontade de criar uma equipa que fosse heterogénea, dentro, obviamente, de uma certa homogeneidade, portanto, mas em que nós não viéssemos necessariamente da mesma família artística, no sentido em que não tivéssemos feito todos a mesma formação, ou tivéssemos trabalhado todos com os mesmos criadores. O Nuno Pinheiro é ator, inclusivamente, não vem de uma formação de dança, como os outros. Mas, por exemplo, o Marco tem uma relação muito próxima com as danças urbanas, o João fez uma escola de circo, portanto, há percursos bastante diferentes e isso era uma coisa que me interessava para esta peça. Depois os outros colaboradores, o Diogo Brito, o Tiago Loureiro, o Tiago Cadeto, o Miguel Mendes, e acho que não me esqueço de ninguém. São pessoas também, umas que eu já conhecia de outros projetos, outras cujo trabalho eu conheci entretanto e que me pareceram também eles terem referências até estéticas bastante diferentes que faria sentido encontrá-las. A ideia da equipa, para mim, eu às vezes brinco e digo que é um bocadinho como fazer um jantar em casa, convidar amigos que não se conhecem e deixar perceber o que é que esse encontro pode pode gerar. Eu acho que influenciou não só o processo, como a ideia inicial que eu tinha para a peça. Eu cresci com uma referência de rádio em casa muito forte, porque o meu pai fez rádio muitos anos, fez rádio amadora e depois fez rádio profissional muito tempo. Portanto, para mim foi sempre uma coisa mais ou menos normal. Eu próprio fiz rádio durante bastantes anos, em criança até a minha adolescência, até provavelmente vir para Lisboa, um bocadinho antes, em Torres Novas, onde eu nasci e cresci. E fazia um programa infantil, era co-apresentador de um programa infantil, que se chamava Mala Voadora, curiosamente.
E, portanto, para mim era muito normal também ir para a rádio e ter uma relação até com o público, assim, meio... Eu era criança, para mim era muito divertido. E, portanto, a ideia, o estúdio, o ambiente do estúdio, a ideia da playlist, escolher playlists, é uma coisa que eu sinto que tem interferências no meu trabalho, meio que se contamina no meu trabalho. E para aqui era muito claro que, no princípio, que esta peça tinha que ter a ver com a rádio. Primeiro porque eu queria dizer coisas e era uma ótima desculpa, era um ótimo dispositivo, uma ótima estrutura para eu permitir texto entrar na peça. Eu acho que, como venho da dança, tenho alguma... Não sei se é um constrangimento, mas não é óbvio para mim falar ou usar texto. A minha relação com o texto e com a palavra, apesar de eu gostar imenso de escrever e ter feito também alguma formação que tem a ver mais com teatro, não é óbvio para mim que o meu trabalho tenha essa dimensão e a rádio permitia-me isso. Entretanto, a ideia da rádio acho que foi desaparecendo, ficou qualquer coisa que tem mais a ver com uma transmissão ou com uma sintonização de frequências. Mas eu acho que sim, essa minha experiência da minha história tem muita importância, sim. Eu acho que o mistério do Ministério da Cultura, ao contrário da peça, não é muito engraçado. Eu acho que na peça nós tentamos que este mistério tenha alguma ironia ou algum humor. Eu acho que o mistério do Ministério deve, para já, desaparecer. Portanto, nesse sentido, não é suposto, parece-me que as instituições do Estado, os organismos do Governo, eles possam ser ou pouco transparentes, ou pouco rigorosos, e, portanto, nesse sentido, não é suposto, obviamente, e ninguém discordará, acho eu de mim, haver mistério à volta do Estado, no aparelho do Estado. E, portanto, parece-me que o Ministério precisa, e eu acho que não é a minha opinião exclusiva, que precisa por um lado, de se abrir, portanto, que seja um mistério que possa ser discutido, sem mistérios, e que possa, portanto, abrir-se a todas as pessoas que, de alguma maneira, estão relacionadas com ele, seja artistas, estruturas, público, e que possa haver uma discussão verdadeira e transparente sobre aquilo que são as necessidades e as urgências, porque eu acho que, de facto, à partida parece sempre que na arte não há urgências, mas há urgências, porque também as vidas das pessoas, sejam os agentes ou as pessoas que usufruem dos objetos artísticos, de alguma maneira também está em causa, e, portanto, parece-me que essa discussão deve ser feita o mais rapidamente, o mais eficazmente e da maneira mais transparente, de forma a que possa cada vez menos fazer sentido fazer uma peça que se chama Mistério da Cultura. David, muito obrigado. Obrigado.